O pensamento, ele gera um sentimento e o sentimento gera uma ação, tá? Como você pensa, como você está interpretando o que está acontecendo contigo na vida, vai gerar um sentimento, que vai ser bom ou ruim, e vai gerar uma ação. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: você já pensou que naquilo que está acontecendo com você é obra da sorte, da casualidade? Esse tipo de pensamento, se você pensa que é obra da sorte, da casualidade, qual é a consequência dele? Será que esse tipo de pensamento vai levar você à ansiedade? Provavelmente. Se é obra da sorte, da casualidade, o que está acontecendo com você, provavelmente, quando você vai pensar no futuro, você vai ficar ansioso. Mas assim, a gente tem que controlar os pensamentos da gente, tá? Porque na Bíblia diz o seguinte, que a gente tem um coração enganoso, e a gente tem que tomar conta desse coração enganoso. E o que é o coração enganoso? É a forma de pensar errada. Sabe o que a Bíblia fala em relação a essa questão do que está acontecendo? Diz o seguinte, olha, em Romanos 8:28 ele diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, compare as duas formas de pensar. Uma forma de pensar é aquela de o que está acontecendo comigo é obra do acaso, da sorte, né? Isso aí gera ansiedade, pode gerar ansiedade quando você começa a pensar no futuro. Mas quando você começa a pensar o seguinte, se você começar a pensar que tudo que ocorre devido à vontade de Deus, e aquela vontade, mesmo que você não perceba de imediato, ela está funcionando em seu benefício. Você não está vendo agora, mas tudo funciona em prol daqueles que amam a Deus, tá? Então, compare o nível de ansiedade que você ficaria achando que o que vai acontecer no futuro é obra da casualidade versus aquilo que vai acontecer no futuro é obra de quê? De um plano perfeito de Deus que no final das contas tem o objetivo de ser melhor para você, tá? Que tudo compete, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que tem escrito na palavra, tá? Então, a gente tem que, no final das contas, proteger a forma que a gente pensa, tá? Proteger, tomar ciência de que a gente tem um coração enganoso e que a gente deve vigiar esses pensamentos. E toda vez que você identificar um pensamento que não está contribuindo positivamente, né? Na Bíblia fala o seguinte: pelos frutos você conhece a árvore. Então, como é que você vai descobrir se seu pensamento está disfuncional ou não? Você está se sentindo mal? Começou a ter sinais negativos para você? Seu sentimento está ruim? Então, isso é um fruto. Tá? Se esse sentimento está ruim, ele vem de um pensamento, ele é originado de é resultado de um pensamento, que é a árvore. Então, aquele pensamento, será que aquele pensamento ele é verdadeiro? O quanto daquele pensamento é verdadeiro? É 100% verdadeiro? 80% verdadeiro? 0% verdadeiro? E você está se baseando naquele pensamento para poder gerar os sentimentos que você tem e, consequentemente, as suas ações. Tá, e se você descobre que aquele pensamento, ele não é nada verdadeiro, você elimina aquele pensamento. Ah, não, mas ele tem uma parcela de verdade. Tá, e qual a utilidade de eu ter esse pensamento? Ele vai me trazer algum benefício ou não? Ou, na realidade, ele só está me levando para um lugar de depressão, um lugar de tristeza? Então, quando a gente começa a avaliar a ação do nosso coração enganoso, a forma que a gente pensa, a gente começa a ser mais protagonista e seguir o que a Bíblia fala, né? Tome cuidado com o coração enganoso e olhe, confie, porque tudo que ocorre com você, mesmo que você não esteja percebendo, é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.